Olá meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um novo vídeo, com tema bem interessante, pedido por um dos nossos inscritos aí. Gestão financeira, quais os índices mais importantes? Olha só que bacana esse tema, pelo seguinte, graças a Deus eu atuo há algum tempo na gestão de empresarial, de empresa, e como que a gente acompanha se uma empresa está dando certo, se está errado, quais os cuidados, qual o sinal amarelo, qual o sinal vermelho, se está tudo bem. Logicamente, pelo tato, por conhecer, por ver as situações acontecendo, etc. Mas também pelos índices que os números que a gente sempre mapeia. Só que os números são frios, Os números são frios, eles falam verdade, Eles não têm um contexto com si. Aí a gente une os números com esse contexto, com essa conversa, com esse ver dos ambientes. Isso é bem importante. Então, gestão financeira, lógico, depois eu poderia até fazer um vídeo com cada índice de tal importância que cada um tem. Mas aqui eu vou citar os índices que a gente usa normalmente. E lembrando o seguinte, que é importante sim, se você falar, Paulo, eu tenho isso lá na minha contabilidade. Perfeito. A questão é se está tudo na sua contabilidade. Se você envia tudo para o escritório de contabilidade, para o seu contador, porque como eu sempre falo, a contabilidade faz prova a favor e faz conta. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Para que lá não conte uma história e na realidade a história seja outra. Então, contábil e gerencial tem que ser alinhado. A gente tem que levar ao contábil tudo que acontece. Ah, Paulo, mas hoje eu não consigo por A mais B. Beleza, então, por favor, faça índices, se for o caso, do contábil e faz daquele que ainda é gerencial. E depois você une as duas coisas, mas não deixa de acompanhar o gerencial. E aí tem vários índices, Dois importantíssimos índices contábeis, todos eles contábeis e financeiros. Primeiro, a DRE, demonstração do resultado do exercício. E aí, Paulo, que exercício? O que é isso? DRE, demonstração do resultado, é claro, Está demonstrando algo que você achou, que você apurou. O exercício pode ser o tempo, a periodicidade que você escolher. Pode ser ano, pode ser mês, pode ser uma faixa de dias, tá? Então, assim, você tem que medir o resultado daquele tempo. E aí, aquele tempo é atual. É atual. Ah, Paulo, mas eu preciso saber de algo acumulado, não só desse mês. E desde quando que eu abri a empresa? Aí nós temos outro índice, outra forma de medir, que é o balanço patrimonial. É tudo que você tem na empresa a nível de resultado acumulado, tá? É patrimônio. E lembrando que patrimônio ele é composto de ativos, que são bens e direitos, e passivos, aquelas obrigações. Então, o balanço patrimonial, que é o nosso segundo índice, ele traz uma faixa acumulada desse resultado. Importante, porque às vezes hoje você na sua DRE tá legal ou tá ruim, mas o seu balanço a história inverte, tá bom? Outros índices agora, liquidez, índices de liquidez, aí eu vou citar 3. Liquidez total, é tudo, lembra que eu acabei de falar do ativo e passivo? A liquidez é tudo que você tem de ativo para cobrir os seus passivos, entendeu? Tudo que você tem, faça aí. Eu costumo fazer isso nas minhas aulas de pós-graduação. Vamos fazer aqui uma DRE, um balanço pessoal. Então faça aí tudo que você tem de ativo com passivo. Depois que você montar isso, você vai brincando com os números. E aí você acha a sua liquidez total. Tudo que você tem para custear e pagar tudo que você deve. Isso de forma geral, tudo é a liquidez total. Mas tem a liquidez imediata, por exemplo, que já pega uma parte, não total, é o que a gente chama do circulante, O circulante. O circulante é o quê? Dentro de X tempo, normalmente 12 meses. Então a gente diz que, mas eu tenho um parcelamento de quase 50 meses. Você esquece do 13º para frente e usa só 12. E aí você faz essa mesma conta, tudo que você tem para tudo que você deve, dentro de uma faixa de 12 meses. E aí, desses 12 meses, você considerou estoque, porque o estoque que você tem hoje. Se você tira o estoque, nós temos outro índice de liquidez.
ok? Liquidez seca, sem o estoque, tá? Então é normal que a liquidez total tenha um resultado muito bom, a imediata, média e a seca te traz um choque de realidade. Lembrando que para a gente referenciar isso, é bom saber o que? Se o seu resultado vai estar maior que 1. Porque quando dá maior que 1, exemplo, deu 1,2, Paulo. Quer dizer, a análise geral é que quando dá 1,2, por exemplo, para cada R$1 de dívida, você tem R$1,2, R$1,20 para cobrir aquela dívida. Nesse caso, sobraria 20 centavos se você pagar tudo. Tá? Então, a análise é essa. E aí tem vários. Imobilização do capital, mais um índice. É saber, eu tenho um capital bacana, mas quanto dele que é líquido, é aquilo que eu consigo usar como dinheiro já, e quanto aquilo está imobilizado. Às vezes eu tenho 1 milhão de capital, mas eu tenho, nesse 1 milhão eu tenho 10 mil em dinheiro e 990 mil em imóveis. Estou dizendo imóveis por conta da palavra imobilizado, mas pode ser outros bens. Ou seja, o dinheiro não está disponível. Então, se você precisar de algo imediato, você não tem 1 milhão, você tem 10 mil, tá? O ponto de equilíbrio, isso é bem importante dentro das empresas, a gente saber o que precisa pagar ou vender, fazer de dinheiro para custear o seu empreendimento. Aquilo que a gente fala, para eu abrir a loja, eu preciso de X reais vendidos por dia. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Até naquele número você se paga. A partir dali é, de fato, o seu ganho. E para achar o ponto de equilíbrio, a gente precisa de um outro índice, que é a margem de contribuição. Margem de contribuição é o que a sua venda contribui para pagar a sua estrutura, certo? Outro índice importante que a gente tem que acompanhar, e isso até fisicamente falando, pessoa física, índice de endividamento, importantíssimo para as empresas. A gente tem que acompanhar qual que é o endividamento das empresas para ver se está aumentando, se o dinheiro que tem no ativo também está aumentando, ou se é só uma questão de aumentar passivo e aumentar ativo, ou se está aumentando passivo e o ativo está caindo, quer dizer que a empresa não está indo bem. Então, índice de endividamento, até para você ver quanto que você hoje tem de capital de terceiros na sua empresa. Capital de terceiros é bem importante. Rotatividade de estoque. Isso é importante também, tá? Embora em alguns lugares é bem difícil de fazer. Rotatividade de estoque é o seguinte: eu tenho estoque X, né? Um valor de estoque. Lembrando que o estoque é mensurável pelo valor de custo. E aí, a minha rotatividade vai dizer o seguinte, mais ou menos o seguinte: eu pego um outro parâmetro, né, para fazer o cálculo. Depois eu vou ter alguns vídeos para explicar os índices. Para fazer o cálculo, o que eu faço? Eu pego o meu estoque e pego também o custo de mercadoria vendida. Tá? Tô falando a nível de comércio. Custo de mercadoria vendida. Com esses dois números, eu consigo calcular o índice rotatividade de estoque para saber quando que eu vou precisar comprar mais. Ou se o estoque está conseguindo manter as minhas vendas. Isso é importante, porque eu costumo dizer assim, o estoque atual aí eu posso ficar mais 2 meses sem comprar. Lógico que tem umas peculiaridades. Exemplo, calçados, roupas. É muito comum, se você chegar numa loja de roupa, calcular o índice de rotatividade e falar assim, nossa, seu estoque está muito alto. Você consegue não comprar aí durante 10 meses. Mas aí eu estou falando de roupa. Às vezes o estoque está alto porque a necessidade de numeração é muito grande. Mesma coisa de calçado. Então eu não posso ter, por exemplo, uma peça ou um modelo de calçado só 2 números. Preciso de muitos números e aí o meu estoque vai ficando um pouco inchado. Então só cuidado com isso. Até disse, né, participação de capital de terceiros é importante também. Tá? É importante porque para saber o que é meu, o que está custeando o meu negócio hoje que é meu e quanto que é de terceiros que eu tenho que pagar ainda. Então, um outro índice muito importante mesmo, tá? E eu vou acrescentar um índice que é o próprio CMV, custo da mercadoria vendida. Tem que acompanhar esse índice.
custo da mercadoria vendida. Para você vender bem, você tem que comprar bem. E comprando bem, você vai ter uma parte já ganha, que é o custo. Pontualmente, a gente precisa de receitas, custos e despesa. Então, custo é muito importante, tá? A questão aqui é só demonstrar ou falar rapidamente de alguns índices que nós temos que trabalhar na gestão empresarial. Então, DRE, balanço patrimonial, liquidez total, liquidez seca, liquidez imediata, imobilização do capital, ponto de equilíbrio, índice de endividamento, rotatividade do estoque, participação de capital de terceiros, custo de mercadoria vendida. Só aí nós temos de 10 a 11 índices que são essenciais, tá? Nós trabalhamos com isso, medindo isso das empresas e traz de fato, é como se fosse um check-up pessoal, né? A gente de vez em quando tem que fazer um check-up, vocês também têm que fazer, sua empresa tem que fazer. Se você não conhece, entre em contato com a gente, independente do lugar que você esteja, a gente consegue fazer esse trabalho, tá bom? Tem ferramentas importantes para isso e você vai ver que o custo-benefício é bem interessante, mas não deixe de fazer. Porque senão é o que acontece com a gente fala, descobri a doença, já não tinha como mais. Descubra se houver a doença da sua empresa antes. Quem vai mostrar, Paulo? Que radiografia que eu faço na empresa? Essa gestão, esse compilado de índices financeiros. Tá bom? Acho que é um tema bem interessante, bem desafiador, tá? Mas bem legal também de fazer. Você vai ver à medida que você consegue ver a empresa, você detecta onde usar e o que fazer e consegue dar um outro norte para ela. Tá joia? Agradeço muito pela oportunidade de você estar nos vendo. Passe esse vídeo pra gente, para quem você acha importante ter, tá bom? Curta, por favor, esse vídeo, se inscreva no canal, repasse ele, porque a gente está dando um feedback bem interessante e é assim que a gente costuma nos ajudar mutuamente, porque a gente não pode errar porque com a desculpa de não saber. Tá joia? Um abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau.